lei aprovada agora há pouco pelos vereadores de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, está dando o que falar. Presta atenção. Que lei é essa, Roberta? É o seguinte: quem for flagrado nas ruas da cidade usando ou portando drogas vai ser multado. Isso mesmo, vai ser multado, mesmo se a pessoa provar que é para consumo próprio. O valor da multa é de R$ 412 e deve ser paga em até 30 dias. E, em caso de reincidência, vai pagar dobrado, viu? Mas também é possível reverter essa multa se a pessoa concordar em se submeter a um tratamento para dependentes químicos. Além da Guarda Municipal, a Prefeitura pretende firmar um convênio com a Polícia Militar para garantir a aplicação da multa. A nova lei também prevê uma gratificação aos agentes municipais de segurança que realizarem abordagens e apreensões. Mas e aí? Ok, né? Vamos pensar agora na prática. Será que essa lei é constitucional? Tem outras cidades aí com a mesma proposta, tá? Será que ela realmente ajudaria a reduzir o índice de criminalidade, como os vereadores aí alegam? Então, vou bater um papo sobre esse assunto. Participa comigo. Aqui eu recebo o advogado criminalista, Dr. Flávio Fabiano. Muito obrigada pela sua participação. Luciana Infantini, psicóloga, muito obrigada também pela sua presença. Obrigada, e quem também vai contribuir com a gente nesse debate é ele, que é professor, especialista em segurança pública, Ruslen Medeiros. Obrigada também pela sua contribuição, viu? Boa tarde, sejam bem-vindos. Primeiramente, a gente precisa saber, advogado, é constitucional? Né? Pode isso? Já existe uma lei para proibir drogas aqui no Brasil, né? Mas aí a gente vê um Estado criando uma outra lei paralela. Pode isso? Não pode. A lei é inconstitucional, é gritante isso, é lamentável. Só mais uma ocupação desnecessária do Poder Judiciário, porque essa lei vai cair numa ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Temos a Constituição Federal que estabelece que é a competência da União Federal tratar sobre leis penais, sobre crimes. Além disso, temos uma lei especializada, que é a Lei Antidroga, 13.343 de 2006, que estabelece no artigo 28 que é crime portar droga. E ali já tem essa consequência, que é a imposição de uma multa para aquele usuário. Só que a multa, nesse caso, ainda é a última via, porque as pessoas que são presas em flagrante delito portando drogas, elas vão ser encaminhadas para tratamentos. Já tem toda essa previsão legal. Então, você tem uma lei municipal que fere o nosso ordenamento jurídico, fere a nossa Constituição, e impondo ainda, além novamente uma multa, que já tem previsão na lei antidrogas, é uma medida assim, que foge completamente ao nosso ordenamento jurídico, vai só ocupar, como eu disse, o Poder Judiciário com mais uma ação para acessar esse efeito. E pior, ela tem uma outra inconstitucionalidade, porque o Legislativo invade também a competência do Executivo, impondo uma obrigação financeira. Ou seja, o Legislativo não pode criar obrigação financeira para o Poder Executivo. Nesse caso aí, como um pagamento de gratificação e também de convênio com a Polícia Militar, tudo isso é inconstitucional. Mas aí, a gente trouxe aqui para um debate, inclusive a gente quer saber qual é a sua opinião aí de casa, participa com a gente no Facebook. Então, vamos saber com o Ruslen, né? Ele que é especialista em segurança, tem essa vivência, né, na rua, na atuação da nossa segurança pública. De que forma que você vê a criação dessa lei? Boa tarde, Roberta, Boa tarde. a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. De fato, no primeiro momento, eu acho que Balneário Camboriú, ele acaba sendo vanguardista, né, em atuar em conjunto com o pensamento do STF. Ao contrário do doutor Fabiano, tendo a entender que não é inconstitucional. Né? Não é inconstitucional, primeiro, porque não é uma lei penal. Trata-se de uma lei administrativa, uma regra administrativa. Talvez o vício de iniciativa da gratificação certamente poderia ser. Mas aí tem que ver o entendimento do tribunal responsável por julgar, por ser uma lei municipal, não é o STF que julga inconstitucionalidade, seria o tribunal do Estado que iria julgar essa inconstitucionalidade. Agora, quando a gente analisa essas questões, a gente, primeiro, acho que é uma grande
preocupação como é que nós vamos operacionalizar essas multas. Porque se a gente pega o Código de Trânsito Nacional, no Código de Trânsito Nacional a gente tem a previsão, por exemplo, de autuações para pedestre. Só que isso acaba não sendo operacionalizado porque não há mecanismos capazes de gerar essa autuação. Acredito que isso vai caminhar da mesma forma, a gente não vai conseguir ter uma questão prática. Agora, quando a gente pega as decisões do STF em relação ao consumo de drogas, e aqui a gente tem que reforçar, Roberta, continua sendo crime, né? Não há como a gente achar que criar-se uma multa, isso vai ser gerado aí, vai tirar a obrigação de fazer a prisão em flagrante. Não é, são duas questões completamente diferentes. Então, esse é um primeiro ponto. Então, se você aí está achando que você vai poder ir agora, né, ir saindo fumando maconha, por exemplo, por aí, não pode, continua sendo crime lá na 11.343. Agora, como é que a gente vai operacionalizar essa questão? É um ponto muito importante. Nos Estados Unidos, principalmente nos países europeus, já há aplicação de infrações administrativas, que são as nossas multas, para determinados casos. Então, você fazer o uso de bebida alcoólica em área pública, você jogar lixo no chão. Essas questões ajudam sim o poder público e também a conscientização. O grande problema, Roberto, é o que a gente sempre vem falando aqui no Fala Espírito Santo. A gente tem um problema cultural no Brasil. Não acredito que essa legislação vá conseguir resolver o problema, mas ela vem sim de uma forma a auxiliar, né? O STF tende a descriminalizar o uso de drogas no Brasil, é uma tendência do STF, ainda não foi julgado, há um julgamento pendente em relação a isso, e quando a gente traz isso para a esfera administrativa, ou seja, para sanções, para a prática de multas, talvez a gente consiga aí, de algum modo, amenizar a situação das pessoas usarem as drogas aqui no Brasil. Então, a pergunta que eu quero fazer para a Luciane Fantini, porque esse projeto, essa lei, na verdade, ela foi criada para desestimular o consumo, né? Será que ela realmente vai chegar dessa forma para o usuário, Lu? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Roberta, eu acredito assim que quando se chega ao ponto de criar leis é porque realmente se quer uma mudança na sociedade, né? E o que a gente tem observado é que o individualismo, o hedonismo, né? Essas lógicas, elas têm perpassado a sociedade de tal modo que a vida em coletividade tem sido colocada em risco, né? Então, assim, Freud mesmo, vou pegar aqui, né, o nosso grão-mestre, ele fala que para haver civilidade, para haver vida em sociedade, é preciso que cada um abra mão de realizações de impulsos e instintos egoístas, para que haja coletividade. E a gente não vê isso acontecendo. Hoje existe uma lógica cada vez mais do individualismo, essa coisa toda do prazer a curto prazo. Então, assim, quando, né, leis são criadas com esse intuito, a lógica é realmente uma educação para que haja aí harmonia da sociedade. Então, se isso vai acontecer ou não, se vai ser operacionalizado ou não, acho que a gente precisa ver, mas que é preciso fazer alguma coisa. A gente vê hoje praias, né? Estamos em férias. Nas praias ninguém mais respeita, as pessoas estão usando maconha e outras drogas, assim, na frente das crianças, né? E olha o exemplo aí que vai passando. Já vi bares, restaurantes, então, assim, a coisa realmente se perdeu e aí eu acho que é preciso pensar, né, estratégias aí para realmente mudar, né, esse comportamento. E sobre essa coletividade, olha só o que a Valéria, mandou para a gente, ela mandou um vídeo concordando com a lei. Ela é uma mãe, uma super mãe. Recentemente, há um tempo atrás, aí ela perdeu o Andrei para as drogas e ela falou como é incômodo. A Verônica, viu? Recentemente ela perdeu o Andrei e ela falou o quanto é incômodo como ser humano estar em um local público perto de pessoas que estão usando drogas e também como mãe de um usuário. Vamos ver. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos de casa. Então, eu como mãe, eu vejo que essa lei vem sim. Se ela for validada mesmo, ela vai ajudar bastante, né? Porque hoje em dia, a maioria dos locais públicos que a gente vai, sempre tem alguém usando alguma coisa. Às vezes você tá com uma criança, às vezes você se sente incomodado, mas você não pode falar nada, porque você não sabe como vai ser a reação da pessoa com você. Se caso essa lei vinha a ser aprovada, eu creio que vai ajudar bastante, porque você às vezes não vai precisar nem de falar mais nada com a pessoa que está te incomodando ali no momento, com um jovem, um adolescente. E como todos sabem, eu perdi meu filho precocemente, né, para o crime.
e o meu filho, ele era usuário. E muitas das vezes ele acendia o cigarro dele e saía na rua, como se nada tivesse acontecendo, se fosse aquilo ali fosse normal. Várias vezes eu abordei ele, briguei com ele por causa dessa atitude, porque eu acho ridículo, porque tem as crianças na rua, né? As pessoas têm que entender que a gente não é obrigada a conviver com aquilo que elas acham certo. Os jovens hoje em dia é difícil, no entendimento deles está tudo certo, está tudo correto. E se você abordar, bate de frente com você mesmo. Viu, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui, Verônica. Rusli, você como especialista em segurança, a gente pode afirmar que onde há movimentação ali numa praça, na praia, numa rua, próximo a um bar, onde há uma movimentação com usuários de drogas, isso aumenta a criminalidade, o índice de criminalidade, de violência naquela região? Uma grande parte, né, se não uma parcela acima de 50% dos crimes cometidos no Brasil, eles estão em ligação direto com o tráfico de drogas. Seja porque a comunidade não, né? Os grupos criminosos, porque não tem como chamar de comunidade quem é bandido. Esses grupos criminosos, eles geralmente utilizam-se do tráfico de drogas. A própria 11.343, que é a lei de drogas, ela traz pra gente, né, um aumento de pena quando há essa traficância próximo de áreas públicas, próximas de escola. A própria legislação de balneário, né, também aumenta a pena quando... A pena não, né? A multa, porque não tem caráter penal. Aumenta a multa quando é praticado próximo desses ambientes. Então, Roberta, hoje a estatística nos mostra e a prática também nos mostra que quando nós temos indivíduos utilizando-se de drogas, seja elas quais forem, em ambientes públicos, tem ali também os grupos de traficância. E esses grupos de traficâncias são do crime organizado. Então você acaba afetando toda aquela comunidade. É claro que isso a gente olha sempre pensando em áreas mais pobres e vulneráveis da cidade, né? Mas isso também acontece nas zonas e nas áreas ricas. Né? Claro, de um modo um pouco diferente, né? Mas também acontece. Então a gente tem que pensar políticas de segurança pública e políticas públicas assistenciais para que a gente consiga perceber se naquele local, de fato, isso tem gerado um aumento da criminalidade. No geral, sim, Roberta. Todas as vezes em que nós temos uma ligação com o tráfico de drogas, a gente tem um aumento da violência, principalmente crimes nas regiões próximas patrimoniais. Por exemplo, se você tem uma região, Roberta, dominada ali pelo tráfico de drogas, ou pelo grupo criminoso, aquelas pessoas ali não cometem, Roberta, crimes, por exemplo, patrimoniais, roubo, furto. Elas vão geralmente em outras regiões fazer essa prática, porque ali geralmente impera a lei do tráfico de drogas, em que é proibido cometer esses tipos de crime ali. A gente tem que sempre pensar, Roberta, justamente esse conjunto de atores que estão ligados ao tráfico de drogas e que estão ligados à criminalidade na cidade. A gente tem aqui algumas participações, Lourdes Ferreira diz, a ideia é boa, né? Mas alguns usuários não têm condições de pagar a multa. Também tem um comentário aqui da Bárbara Assunção, ela fala, concordo em ser uma sanção administrativa e não penal. Doutor Flávio Fabiano, explica pra gente o que isso mudaria na prática. Na prática, eu entendo ainda assim que será declarado pelo Poder Judiciário local lá, uma lei inconstitucional, estabelece, repito, multa, o que a própria lei penal já estabelece, lá já tem aplicação de multa. O que vai alterar na vida do sujeito? Ele vai se mantida essa inconstitucionalidade durante algum tempo, antes de dela cair perante o Poder Judiciário. Você vai ter que aguardar um processo penal, uma ação penal, em que, se o sujeito, que ali o próprio texto da lei estabelece, comprovando que é para uso pessoal, se lá no termo circunstanciado, na delegacia, quando dá prisão em flagrante, o delegado entender que aquilo ali, de fato, é uma conduta de uso, vai encaminhar esse expediente para o Poder Judiciário e lá, somente após uma decisão judicial em que o Ministério Público oferecerá uma transação penal e nessa transação penal de suspender esse processo, em que ele vai ser encaminhado para tratamento, para acompanhamento de pessoas que fazem uso de droga, somente a partir disso é que vai poder ser imposta essa multa. Porque a esfera administrativa,
ela vai ter que respeitar a judicial em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, de todos serem presumidos inocentes até eventual trânsito julgado da lei. Só que eu destaco o seguinte, uma lei municipal inconstitucional impor multa para usuário de drogas, ela tem outros problemas que o poder público está fugindo, está se esquivando de tratar, que são o seguinte: o artigo 301 do nosso Código de Processo Penal diz que aqueles que forem pegos em flagrante delito serão presos, têm a obrigação de prender os agentes da segurança pública, tem obrigação, e aquele da sociedade poderá. Então, todas as vezes que alguém estiver fazendo a utilização de maconha publicamente, essa pessoa poderá ser presa em flagrante delito ali. Então, quem está se sentindo incomodado nas praias, no bar, em qualquer lugar, que acione a polícia, a guarda municipal, enfim. E esses agentes da segurança pública, se tomarem conhecimento ali, identificarem que pessoas estão fazendo consumo de drogas, se eles não agirem, e eles têm obrigação de ofício de agir, eles podem incorrer em crime de prevaricação, porque deixaram de agir. Mas a gente sabe também que não tem, na prática, não tem efetivo suficiente para isso, né? Existem outras também demandas que ali na praia, e aí já aconteceu comigo, né? Eu estava no verão, na praia, num quiosque de praia, tinha uns jovens fazendo uso de maconha do lado dos meus filhos. Eu tive que levantar, pedir com toda a educação, falar, olha, eu estou com criança ali, tem como vocês chegarem um pouquinho mais para lá? Isso dentro de uma barraca de praia, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou acionar uma polícia numa hora dessa? Municipal. Vai ser esse acionamento que vai resolver o problema. As pessoas, infelizmente, tornaram esse tipo de conduta normal. De ver alguém utilizando maconha, falar, isso está me incomodando, mas eu não vou fazer nada. O cidadão ele tem a obrigação moral de cidadão de todas as vezes que tomarem conhecimento de algo descrito pela lei como crime, de chamarem o poder público, de trazer o poder público para tomar providência. A Guarda Municipal é a mais próxima, a Polícia Militar que está chegando ali. Esses agentes da segurança, eles têm obrigação de agir, sob pena de praticarem crime de prevaricação. A gente estava comentando aqui antes com a Lu a respeito desse senso coletivo. E pensando agora no lado do usuário, né, a ideia é desestimular, fazer com que eles repensem, né, assim, uma questão mais, um papel mesmo de reflexão. Será que chega a esse ponto? Eu acho que pode chegar nos dois níveis, né? Tanto para quem usa quanto para quem está observando, que são os jovens que a gente está falando, as crianças que estão por perto. Então, assim, se tem aí, né, uma prisão, uma multa, alguma coisa, é claro que aquilo ali vai ser educativo para ele. Então, pode ser até que ele não pare de usar, que ele não vá aderir ao tratamento, mas vai ter um peso ali, uma repreensão, ele vai entender que aquilo não é aceito. E isso tem um efeito também para as pessoas, para os demais, né? Ou seja, olha, fulano foi preso, né? Aquela história de aprender com o problema do outro, com o erro do outro, né? E fulano foi preso, então eu vou evitar também. Quer dizer, isso acaba gerando na sociedade a ideia que deveria estar colocada de que usar drogas ilícitas é errado. E de fato, existe a influência? Por exemplo, vamos pensar na situação de uma pracinha cheia de crianças, com mães, adolescentes, e tem um grupinho de adolescentes ali fumando um baseado. Existe essa influência mesmo? As crianças que veem, assistem essa cena? Com certeza a criança acaba naturalizando aquilo fica parte do cenário, né, que está compondo a vida dela. Então, ainda mais numa praia, numa praça, que é algo de lazer. Então, ela começa a naturalizar e achar que aquilo é normal. Olha aqui o comentário da Maricilda Borges, ela diz, aqui no meu prédio, abaixo do meu apartamento, tem um cara que fuma, né? Ela fala que a tal da... É um cheiro insuportável que vem para dentro de casa, ela diz, tenebroso, e não adianta falar nada, chega a dar dor de cabeça. Mas aí, vamos deixar claro que a proposta, né, essa lei, a intenção é tirar o usuário da rua, ele vai fazer uso aonde? Dentro de casa. Mas aí, qual é o entendimento da lei? Dentro de casa ele poderia? Não, é proibido fazer o consumo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não é proibido o consumo, a lei veda, proíbe o consumo. Está em casa ou na rua, estando em casa, a polícia pode ser, o poder público pode ser que encontre alguma dificuldade e entrar no imóvel para realizar a prisão, em razão da ausência de mandado, porque simplesmente a invasão em domicílio é proibida.
salvo nas situações de flagrante, mas você entender que o cheiro da maconha é indício ou não para autorizar uma invasão em flagrante, isso aí acaba esbarrando em decisões do próprio Poder Judiciário, que não se autoriza nesses casos. Mas a lei a lei municipal de Balneário só tratou em usuários que consomem na rua. Então, o objetivo não é frear o consumo da droga. Isso que acaba, infelizmente, perdendo ainda mais o valor, né? Moral, inclusive. A lei acaba perdendo o valor moral, porque só quer tirar o problema da rua. Aí deixa o problema dentro de casa, dentro dos prédios, enfim, dentro de locais que não têm livre acesso a todos. E aí a gente se pergunta, Rusli, então, até porque, né, esse projeto, essa lei foi aprovada lá, falta agora ser sancionada pelo prefeito, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas e os outros estados, né? O que o nosso poder público pode fazer para combater o uso de drogas? Eu acho que o primeiro passo é nós realmente criarmos uma política de combate ao uso de drogas, né? A gente tem, como foi bem dito aqui pelo Flávio, pela psicóloga, a gente tem visto essa queda do valor moral. Então, o que a gente sempre fala aqui da ideia de normose, né? De todo mundo acha o que está errado como se estivesse certo e a gente vai seguindo, né? E não está dando certo. Não está dando certo. Não está dando certo. As pessoas, a gente tem visto. E aí quando a gente fala, né, no Brasil, quando você vai de novo, né, você vai para países escandinavos, você tem lá total, por exemplo, na Noruega você não pode, por exemplo, comprar bebida em qualquer lugar. É somente uma agência do estado que vende essa bebida. Né? E é completamente controlado. Tem até limites de compra. Então a gente tem que começar, antes de qualquer coisa, a implementar políticas capazes de fazer com que as pessoas entendam o malefício das drogas. Você que está nos assistindo, saiba, né? E acabou de sair uma nova, Roberta, uma nova pesquisa nos Estados Unidos, inédita inclusive, né? De que o uso de drogas, principalmente o uso de maconha, tem sim tem efeitos prejudiciais maiores do que se imaginava. Né? Saiu ontem, né, essa pesquisa. Então a gente precisa de políticas de segurança pública. Então também não adianta, né? Não há pena no sentido de prisão para quem faz o consumo de drogas. Então não dá para você jogar também somente para as forças policiais. É preciso um conjunto de ações, inclusive educativas, nas escolas e nas famílias. Ações conjuntas. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Lu, também. Obrigada, doutor Flávio Fabiano. Voltem sempre, viu? Uma boa tarde.